Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a resenha desse livro super legal que se chama A Falência, que é da Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora brasileira. Para quem não conhece, a Júlia, na época dela, ela foi uma baita de uma escritora e ela só não entrou para a Academia Brasileira de Letras porque a concorrência dela na época era muito grande, né? Foi na mesma época do Machado de Assis, por exemplo. Então ela não tinha como concorrer, né? Mas ela foi uma escritora muito forte, inclusive ela ressalta muito nas obras dela o feminismo, o determinismo, né? E esse romance A Falência, ele traz a história do Francisco. O Francisco, que era um português, veio lá de Portugal para o Brasil e aqui, chegando aqui, ele começou a comercializar o café. E aí ele ficou muito rico. O problema é que não adianta ser rico e não ter um status perante a sociedade, né? Ele era sozinho e tal. Então, o que ele pensou? Bom, eu vou arrumar uma esposa, né? Então, além de rico, eu tenho uma esposa, sociedade ok. E aí é onde entra a Camila. A Camila, a família dela era uma família mais pobre, né? E eles estavam prestes a voltar para o Sergipe e tal, porque, né, não tinha dado muito certo as coisas para eles. E aí é quando ela conhece o Francisco, né? E o casamento deles acaba sendo, então, um contrato, na verdade, né? Ela se casa para enriquecer e dar boas condições de vida para a família dela, e ele se casa por status, né? Para ter uma esposa perante a sociedade. E aí, eles acabam tendo filhos, né? Tem 4 filhos e tal. E o tempo vai passando e a Camila acaba se apaixonando pelo Dr. Gervásio, que é um médico, né? Muito inteligente, rico e tal. E aí ela tem um caso com ele, né? Então ela vira amante dele. O Dr. Gervásio, que a princípio não gosta dela, não é apaixonado por ela, mas ele acaba se apaixonando pelo que ela se tornou, ou seja, ela se torna um espelho dele, né? Porque tudo que ele elogia, tudo que ele admira, tudo que ele fala para ela que ele gosta, né? Ah, você fica bonita com tal roupa. Ah, eu gosto da casa assim. Ela faz tudo, então ela acaba virando um espelho dele. E ele se apaixona não por ela, por ele mesmo, né? E o Francisco não fica para trás. Ele também tem várias amantes, né? Então ele não é o coitado da história. O que acontece? O título do livro, que se chama A Falência, ele não fala, ele fala sobre vários tipos de falência, ou seja, a falência do dinheiro, porque surge ali na época, na roda da sociedade, um tal de Gama Torres, né, que era pobre e ele ficou muito rico investindo na Bolsa de Valores, que é meio que novidade na época. E aí o Francisco, vendo que ele enriqueceu muito com isso, ele vai lá e aposta tudo que ele tem na bolsa também. O problema é que ele acaba perdendo, né? E com isso ele acaba se suicidando e deixando a família muito pobre, sem nada, sem mesmo a casa que eles moravam. A única sorte é que ele deixou uma casinha pequena para uma sobrinha da Camila, e aí acaba que né, as mulheres, os filhos acabam indo morar com essa sobrinha, né? E é a única coisa que eles têm. E aí é onde o filho mais velho da Camila, né, que sabe do romance dela com o Dr. Gervásio, aliás, todo mundo sabe, menos o marido dela, né? Ele acaba sugerindo para que ela se case com ele e assim volte a ter status, ter dinheiro, né? O problema é que quando ela procura ele, aí ele diz que ele não pode se separar da esposa, né? Por causa disso, por causa daquilo. Então acaba que não dá certo o plano. Mas enfim. Então, A Falência, que é o título do livro, ele não fala só sobre a falência do Francisco, né, da família dele e tal, que acabam ficando na pindaíba. Ele fala também sobre a falência dos valores, ou seja, os valores, né, do casamento, que os dois não valorizam, né, um trai o outro e tal, e várias outras coisas, né. Então, assim, esse livro é muito legal, ele abrange vários assuntos, e ele traz também, ele fala também sobre a falência, né, dos sonhos, né, desses modelos familiares,
E ele ressalta muito o feminismo, porque o que que ele traz nesse livro? Os homens como sendo, né, fracos, ou seja, não suportam a pobreza, não suportam a sociedade olhando atravessado para eles, né? E as mulheres fortes que lutam para ter um outro padrão de vida, né, para ser melhor em todos os sentidos. Então é muito legal. Digo mais uma vez para vocês que essa escritora foi muito famosa na época dela, apenas não sendo mais tão famosa e tão conhecida porque ela teve que lidar com escritores muito bons na época também. Mas inclusive esse livro dela, ele tem questões de vestibular comentadas, porque ele foi muito pedido em vários vestibulares. Então fica aqui a dica de leitura, vale muito a pena, é muito legal, A Falência.